paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O tema hoje, a Arca de Noé e a Torre de Babel, Gênesis capítulo 6, verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora, com betume. Amém? Amados irmãos, Deus continue te abençoando poderosamente. Hoje o tema é sobre a Arca de Noé e a Torre de Babel. Senhor meu Deus e meu Pai, que eu diminua, que eu cresça. Que a Tua graça venha ser comigo, meu Deus e meu Pai fiel. Me ajude a ministrar essa palavra, Senhor. Que a revelação de Cristo venha ser conosco. Em nome de Jesus, eu dependo de Ti, Senhor, nessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, tema Arca de Noé e Torre de Babel. Aqui nessa palavra, Deus manda Noé construir uma arca para proteger o povo. Porque Deus estava cansado da violência que estava para vir sobre a terra. A violência que estava sobre a terra era muito grande. E Deus olhou e viu um homem justo, que era Noé, e sua família. Noé, conhecido como pregoeiro da justiça, pregou para uma geração violenta, uma geração aos olhos de Deus abominável, que não respeitava o próximo, que cometia atos abomináveis contra uns aos outros. Deus, olhando lá de cima, conjecturando, disse: não posso deixar continuar da maneira que está. Sempre quando a situação fica insuportável, é porque Deus está prestes a agir. Deus manda um dilúvio e destrói todos os moradores da terra, por causa que não quiseram se arrepender. E Deus salva os inocentes. Deus salva os animais. Deus salva Noé, o pregoeiro da justiça, e sua família, que creu e foi salva. Para estarem salvos, era necessário estar sobre a arca, dentro da arca de Deus. A Bíblia diz que céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. A palavra de Deus não há de passar. Então eu entendo que não há nada mais importante do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é mais importante do que o céu e a terra, do que qualquer coisa,
do que até os seres humanos. Porque a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. Noé, o pregoeiro da justiça, veio pregar o arrependimento. Quem crê da glória a Deus? Deus santo tem poder e glória. Você deve estar se perguntando quando vai passar, quando essa aflição vai acabar. Jesus, na profecia, ele disse que a tendência, se nós não se arrependermos dos nossos pecados, a tendência é piorar. A única solução, a melhor medida a se tomar, a melhor decisão a se tomar é converter a Cristo. Ele é a luz que dissipa as trevas. Onde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. A melhor forma de combater a violência, a melhor forma de combater as aflições é compartilhando a luz. É compartilhando a palavra, é compartilhando o Senhor da salvação, o nosso Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa estar dentro da arca para ser salvo. Jesus disse, assim como foi no tempo de Noé: estarão comendo, bebendo e dando-se em casamento, então voltará o Filho do Homem. Quando as pessoas não esperam, você precisa se manter, não por força, nem por violência, mas por prazer no tocante do interior. Eu tenho prazer na palavra. Jesus é a palavra. Eu entendo, glória a Deus, Deus santo e poder e glória, que são três que testificam que Deus está no negócio: Deus, a palavra e o Espírito Santo. Deus santo e poder e glória, porque a palavra é a espada do Espírito. O diabo não pode contra a palavra de Deus, contra as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo a sã doutrina. Deus santo e poder e glória, que é segundo a doutrina da fé, a doutrina da obediência. Porque Deus, Ele nos concedeu a palavra totalmente inspirada por Ele. O homem escreveu, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós pregamos segundo a palavra, segundo a doutrina, segundo a revelação em Cristo, porque nós não pregamos o Evangelho porque algum homem nos ensinou, mas pregamos o Evangelho pela revelação de Cristo Jesus, como está escrito. Ou seja, a palavra, ela é ministrada pela revelação ao nosso coração do Espírito Santo. Não é homem algum que revela, não, é o Espírito Santo que ministra a palavra no nosso coração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Espírito de Deus. Deus santo e poder e glória, você precisa entender que a arca representa a salvação. A arca não sou eu. A arca é a salvação. A arca é Jesus. Eu sou um vaso de barro. Deus estabelece atalaias.
mas o cabeça é Cristo. Jesus está, aleluia, glória a Deus, no centro do jardim de Deus, a árvore da vida, e todo aquele que comer deste fruto terá a vida eterna. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia, Jesus. Mantenha-se dentro da arca de Deus, da arca de Jesus, que representa a salvação. Repare que a maioria não entrou na arca. No Velho Testamento, Jesus disse ali em Gênesis que mandou o dilúvio por causa da grande violência que estava sobre a terra. Quando há grande desrespeito, quando a situação fica insuportável, Deus manda a salvação. Deus manda, aleluia, o refrigério. Talvez a situação esteja insuportável para você. A luta está grande, mas o refrigério para a sua alma é Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia, Jesus. Porém, o diabo, vendo isso, tenta copiar a Deus. Nós temos um exemplo da Torre de Babel, que foi algo que antecede o período da arca, mas o diabo tenta levantar também homens oferecendo uma falsa salvação. Por quê? Porque Deus entrou com a salvação para Adão e Eva, dando a oportunidade deles se arrependerem. Deus Santo tem poder e glória. O diabo, copiando o que é de Deus, sempre fez algo para que os homens viessem a idolatrar, que não seja a verdadeira salvação. O diabo tenta, então, tirar o foco da verdadeira salvação, para tentar te colocar num foco que não pode salvar a sua vida. A minha matéria, a minha aparência não pode salvar a sua vida. Mas a palavra que eu prego pode salvar a sua vida, porque ela é a verdadeira salvação. Quem crê, glória a Deus? Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Deus Santo, poder e glória. Ele cria, então, outros focos para você, para que você venha perder o teu foco daquilo que é salvação para a tua vida, daquilo que é bênção para a tua vida. Quem está entendendo? Aleluia. Tá ligado? Na palavra. Então, o diabo vai e levanta
corrompe, perdão, porque quem escolheu Nimrod foi Deus. Porém, Nimrod, ele escolhe a impiedade. E ele, no coração dele, levanta no coração dele uma construção chamada Torre de Babel, que é a fundação do que nós conhecemos, a Babilônia. Nimrod levanta a Torre de Babel e aquelas pessoas começam a adorar Nimrod. As pessoas queriam ficar parecidas na aparência de Nimrod, naquela Torre de Babel. Porque Nimrod era o centro da Torre de Babel. Não era Deus. Eles falavam a mesma língua. E Nimrod começa então a ser idolatrado. Deus santo tem poder e glória, Jesus é fiel. Eles idolatravam, amavam Nimrod, queriam aparecer com a aparência dele. Porém, Nimrod deixou o Senhor, não obedecia o Senhor e começou pela cobiça, pela ambição, a esquecer a justiça de Deus. Reparem que a profecia do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 vai citar acerca de Nimrod, não com as palavras compreensíveis que podemos entender que é Nimrod, mas cita o caso de Nimrod e a Torre de Babel. Eles trocaram, como está escrito em Romanos capítulo 1, verso 18 adiante, a glória de Deus. Trocaram a aparência de Deus, porque somos imagens e semelhanças de Deus, pela aparência do homem. Não era Deus que andava mais de frente com eles, na proteção. Agora era o homem que andava de frente. A imagem do homem. Eu tenho que ficar parecido com o Nimrod. Então a Bíblia diz, trocaram as imagens de Deus pela imagem do homem. Romanos 1, 18 vai ser diante. Preferiram amar mais a Deus, obedecer mais o homem, presta atenção, do que obedecer mais a Deus. Ou seja, eles trocaram a obediência. Ao invés de obedecer a Deus, eles começaram a obedecer o homem e desobedecer a Deus. E a Bíblia diz, melhor obedecer a Deus do que os homens. Porque se os homens estão te pedindo para que você venha desobedecer a Deus, você deve permanecer na obediência a Deus. Venha o que vier, mas não abra mão de permanecer na arca de Deus. Então você, meu amado e minha amada, tem que entender uma coisa.
Você não deve querer ser uma pessoa. Você não deve querer viver o que aquela pessoa vive. Você deve procurar melhorar em si mesmo. Quem crê da glória a Deus? Se você não procurar melhorar em si mesmo, você nunca sairá da maldição. Para você amar a ti mesmo, é necessário sair primeiramente da maldição e entrar na bênção. E se cuidar na bênção, porque você vai crescendo em Cristo Jesus, com Deus à sua frente e dentro da arca da salvação, que é a palavra, que é Jesus. E a unção sobre a sua vida despedaçará todo jugo. Nós estamos em tempos de depravação, de idolatria. Nós estamos em tempos de arrependimento, porque da última vez terminou em dilúvio, mas dessa vez a profecia diz que o mundo terminará em fogo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Todas as fontes que não têm a palavra da salvação, você troca a imagem e semelhança de Deus, a unção de Deus, pela imagem do homem. Está repetindo. Todas as fontes que não há a palavra da salvação, você troca a imagem e semelhança de Deus, a unção de Deus, pela imagem do homem. Essa fonte que você troca a imagem de Deus pela imagem do homem é a fonte da Torre de Babel. Quando a Torre de Babel começou a se elevar, Nimrod disse: eis que erguerei essa torre até tocar aos céus. Quando começou a crescer, Deus já estava de olho. E Deus confundiu a língua e fez diversas línguas. E agora ninguém compreendia o que o outro falava. Por isso há diversas línguas. Deus santo tem poder e glória. É necessário se arrepender. O castigo está próximo. A profecia que Deus me revelava na palavra. Qual a contenda de Deus? Pressão. Os vícios. Você está trocando a Deus pelo homem. Você está focado no homem e não está focado na verdadeira salvação, que é a palavra de Deus. Está focado na imagem do homem. Vivemos numa geração que coloca a vaidade acima de tudo, que coloca a aparência acima de tudo. E Deus quer o arrependimento. Você consente, como diz em Romanos a profecia, Romanos 1,18, a profecia é muito forte, da depravação dos gentios, da idolatria. Que os homens começariam, por causa da idolatria, se inflamar na carne.
iriam começar a trocar o uso natural, varão com varão, varoa com varoa. Iriam começar a proibir o casamento. Cometeriam, a Bíblia diz que Deus entregará a eles para desonrarem os seus próprios corpos entre si, ou seja, em imoralidades sexuais ilícitas, onde não estavam legalizados perante os juízes, Deus Todo-Poderoso, que é perante a palavra. Ou seja, iriam se entregar às paixões infames, onde essa questão de casar ia ficar antiquado, começaria a ficar antiquado. Essa é a profecia de Romanos 1,18. E Deus pede o arrependimento. Por isso que em 1 Pedro 4,4 vai dizer que os ímpios, eles contendem conosco, por causa que eles andam na dissolução, no desenfreamento. Eles não têm um controle, eles não conseguem ter uma moderação, uma temperança. E em Gálatas vai dizer que contra a moderação não há lei. Quem está na moderação e está dentro da salvação, não há condenação, não há lei. E eu ouço a palavra não porque eu preciso da lei para não ser condenado, uma vez vivendo na temperança, mas eu ouço a palavra porque ela alimenta o meu espírito e a minha alma. A palavra me renova. Isso é libertador, porque quando os inimigos vêm nos acusar de tantas coisas, é isso que está errado, você tem que consertar aquilo, é mais aquilo, mais aquilo. Eu olho examino meu coração e vejo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, não há mais condenação para mim, que está em Cristo Jesus, que está na moderação, que está no domínio próprio. Isso é salvação. Porém, o mais difícil para as pessoas, quando Jesus disse que espaçoso é o caminho que conduz ao inferno, e estreito o caminho que conduz ao céu, o mais difícil é você deixar a idolatria. E deixar de fazer mal ao próximo. Se você conseguir deixar a idolatria, deixar de fazer mal ao próximo, e a fornicação, que é a prática sexual sem casamento, tudo vos irá bem. Como eu faço para fechar na videira verdadeira? Ligar na videira verdadeira? Eu preciso me submeter à orientação da palavra. Quem crê da glória a Deus, Jesus? Eu não sei como eu faço, como eu devo fazer.
Jesus, eu quero entrar na arca da salvação. Eu quero ligar na videira. Me coloca dentro da arca da salvação, onde o Senhor é a fonte, onde o Senhor é o centro. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. E Ele te instruirá. Você coloca o seu coração na disponibilidade da prática da palavra e Cristo te ligará dentro da arca da salvação. E você estará protegido. Deixando a idolatria, deixando as torres de Babel. E eis que verá a diferença entre a servidão, entre a fonte de Jesus e a fonte de Babel. Amém? Deus Santo tem poder e glória. Aleluia. Então é hora de se arrepender. É hora de ter temperança. E contra a temperança, meus amados, não há lei, não há condenação. Jesus é fiel e colocou todas as coisas, Deus colocou todas as coisas no mundo, Pai, para que nós venhamos desfrutar na temperança. Então os inimigos tentarão te irritar, mas você não deve se irritar com aquilo que eles vêm tentar te irritar. Quem está entendendo? Não se irrite com aquilo que eles tentam irritar você. Mantenha a calma e a oração, porque quando você mantém a calma e a oração, Deus visita todos aqueles que se colocam contra os seus sonhos, seus projetos, e não se frustrarão. Nós vamos estar ouvindo esse louvor aqui, após a palavra. Se você manter a calma e não cair no jogo deles da irritação e manter a oração, Deus visita lá. E Deus cansará os seus inimigos. Deus cansará os seus inimigos. E você será feliz. João 8:21, encherei tua boca de riso e teus lábios de louvores. Não vão conseguir frustrar a sua felicidade, porque você pagou um preço na oração, você pagou um preço na fé, e o nosso Deus é uma rocha eterna, e nele não há injustiça. Fica calmo, não vai prevalecer. Os seus inimigos estão já mais cansados do que você imagina. Mantenha a oração, mantenha a calma. Não dá para eles, não. Não dá, não. Por isso, você acha que está em menor número, mas não está. O céu está contigo. E eles se reúnem, se agrupam, porque são mais fracos. Mantenha a oração. Mais de ti, Senhor, e menos de mim. Mais de ti e menos de mim. Eu vou com o rosto no pó. Eu vou diminuir na oração. E o Senhor vai trabalhando, vai visitando aqueles que estão em repouso, esperando o outro cansar, para depois eles voltarem. Por que está acontecendo isso? Porque está sendo mais de mim do que do Senhor. Quando for mais do Senhor, Deus visita os seus inimigos, todos eles. Todas as tropas de Gogs, Magogs, perecerão quando subirem contra o arraial dos santos. Mas a Bíblia diz
que Deus enviará fogo do céu e destruirá a tropa de Gogue e Magogue que se levantará contra o arraial dos santos. O arraial dos santos não dava conta da tropa de Gogue e Magogue, mas eles oraram e pregaram, e Deus derramou fogo dos céus, e quando o fogo vem dos céus, é a palavra, e o inimigo não consegue ficar de pé. Deus santo e poder e glória, porque a palavra purifica, nada de se rejeitar, e é santificado pela palavra e pela oração. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém.